E então eu falei, pastor, desculpa, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos na parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta, a chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né? Pensando rotas de fuga, né? Grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né? Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando poltergeist. Mas tipo, assim, que tipo, bagunçado, bagunçado. Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, baixinho. Né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, apagava, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E pegou, falou, tá vendo isso aqui? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade, uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falar, cachorro, Jesus te ama também, né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes satanistas que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava casado? Nessa fase não, aí? Né, nessa fase aqui eu namorava. Tá. Né? Namorava com uma outra moça, tá. Na hora conhecia essa daí, veio posterior. Tá. Né? Esses sacerdotes começaram, desde aquela época, desde a minha conversão, eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou Na igreja? Conheci na igreja. Tá. Né? Então, eu não era muito de frequentar a igreja, né? Mas ela estava fazendo um grupo de teatro, né? E precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte, né? Para fazer uma cena lá. E como eu já praticava Kung Fu, eu falei, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namoramos, noivamos, casamos. Entendi. Então... Mas você estava falando dos sacerdotes que tentaram. Que eles fizeram para encher o Então, aí eles ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho! Né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era,
né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, Por quê? Porque tu estava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então, estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas. Né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não tinha um vínculo. Eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho. Né? Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade existe, né? Maldade existe. Né? Então, eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela, sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? Tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas, tal. Passei a noite lá, no gramado, né? Daí sentado. E eu fiz a minha primeira... Sopra essa porra pra lá, cara. Não, soprar pra lá. Pra não jogar fumaça nele. Ah, tá. É vapor. Não, tá, é vapor d'água, tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver cada uma daquelas estrelas e comecei a pensar, puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, né? Deus fez a grama que eu estou deitado, né? Deus fez todas as coisas. Deus vai me proteger. Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, não sabia orar. Né? Eu falei, Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo que se converteu ontem. Lembra lá na casa no Cusite, né? Olha, eu moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? Passei os dados para Deus. Aí eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia. Foram anjos que se acamparam ao meu redor. Porque a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor. A gente não tem ideia do que é isso, né? Um anjo de Deus, derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem, né? Quando você realmente tem Deus no seu coração. Então, foi o que salvou aquele pastor, né? Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele, eu vou contar até o fim, se você permitir. Claro. Né? Então, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Né? A primeira história é a história dele. Né? Eu tenho no celular até, depois eu te mostro fora, né? Para te mostrar um detalhe, né? Para não expor a pessoa. Tá bom. Mostrar a sombra atrás dele, o tamanho do demônio que estava atrás dele. Né? Então, o que aconteceu? Esse pastor... era a minha única referência que eu tinha, era ele, né? Então, quando ligaram para os órgãos que me ameaçou, né? Eu pedalei, fiz aquela oração, voltei para casa, tentei ligar para o pastor, não consegui mais falar com ele, perdi contato total com ele. Ele não está mais na igreja, ele saiu, ele não trabalha mais aqui, né? Perdi contato e fiquei em desespero, porque ele era a única referência, era o meu esteio, né? Falei, como é que eu sozinho vou lutar contra uma organização, uma seita, um monte de gente que se protegem, podem me sequestrar, podem me sacrificar, vão me cremar, vou virar pó e sumo, simplesmente desapareço, né? Então, o Zórdico falou aquilo para mim, né? No dia seguinte, que seria o dia que eles teriam que vir me buscar, eu também não fiquei em casa, né? Saí também, né, para eles não me acharem, e nada aconteceu com a minha família, né? Ainda pedi para Deus guarda a minha família. Não ia contar para minha mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né? Não falei nada. Tua família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não sabia. Tá. Sabia que eu saía, né? Que eu dava umas sumidas às vezes, né? De uma semana, mas era normal, né? Falei, vou passar uns dias lá com a minha alma gêmea, né? Com a fulana lá. De certa forma ia mesmo, né? Ia mesmo, né?
Então... Só não era alma gêmea, mas tudo bem. não era alma gêmea. Quando você descobriu que ela não era alma gêmea? Na verdade, você vê uma incompatibilidade, né? Você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito em cima da sua cabeça, aquela pessoa é só uma gêmea, olha só como que é, como que não é, né? E era uma moça bonita, né? Então, até hoje ela é uma moça bonita, né? Só que ela tem continua contato ainda ou não? Não. Ela continua no satanismo, ela não saiu. Ela continua lá até hoje, né? E aí, minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse. Né? Por motivos óbvios, né? Se for alguém para evangelizar, não vai ser você, filha da puta. Você não, né? Você não, né? Mas aí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi? Então, aí não achava mais o pastor. Mas eu tava com receio também da retaliação deles, né? Da Irmandade. Pegar tua família, pá. Pegar minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas de rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro que tu destruiu era um livro de feitiço? Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode levar para casa. Tá, era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz trabalho de copista. Tá. Né? Então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelo menos partes, não o livro inteiro, mas partes. Então tinha minhas anotações. Então queimei tudo, destruí tudo. É extensa a biblioteca? É extensa, bastante. Qual que é o livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui... deve ser aquele que ele falou, né? Qual mesmo? Não lembro. Eu também não lembro o nome. Tem um dos mais poderosos da alta magia, que eles consideram, é a clavícula maior de Salomão. Ah, sim. A clavícula menor, né? E a chave de Salomão. Você falou que esses não são muito verídicos. Não. Esse daí é o que você vê você compra isso. Aham. Né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? Que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão... você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 10:14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro, 666, que é o número do diabo. Né? Talento é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. Porra! 34 quilos. Naquela época ele era um bilionário. Bilionário, sim. Né? E esse número... De quanto tempo? Por ano. Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. 1 Reis 10:14. Aí lá em Apocalipse 13:18, nós vamos ver que realmente, né, o que é o 666, né? Que é o número da besta. E tem fundamento esse 666 no satanismo? Tem. É uma trindade satânica. Assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? Quem é a besta? É o diabo? Sim. É o diabo. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo. Tá. Que supostamente será o próximo Papa, depois do Francisco. Pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse Papa aí? Se a profecia acontecer. Esse Papa aí é de boa. É de Francisco boa? É de bonzinho. Ele parece bem moderno. Ele é de boa. Eu gosto dele. Ele me parece uma pessoa super simpática, bonzinho. Né? Então, assim, aí depois dele, né? O próximo Papa vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo, né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do 8º rei, né? Então, assim, como o Vaticano se transformou teve poder de Estado, né? Em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Né? E aí fez o Tratado de Latrão. E a partir daí veio todos uns papas. E aí tem esse que tá agora é o 7º? Esse é o 7º, porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado de Latrão foi assinado. Né? Você tem que contar a partir do momento que, posterior a isso, passou o conclave e tudo mais. Né? Aí, então esse é o 7º. Então o oitavo rei será o Papa que vai dar o apoio ao anticristo. Pô, eu achei que o Papa antes do São Francisco era esse cara aí. Antes do Papa Francisco ele tinha cara de brabo, né? Porra! E tem um histórico meio filha da puta aí também. O Bento XVI? É. Pois é, mas você viu o detalhe também que ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado? No mesmo dia, né? No dia 19 de fevereiro.
Ele podia ter renunciado qualquer outro dia, né? Foi 19 ou 12. Eu acho que, pô, com certeza o dia que o Papa renuncia é meio pensado, eu acho. Eu acho que Eu também acho. Mas e o raio cair bem em cima da Basílica de São Pedro no dia que ele fez a renúncia? Lembra disso? Não lembro disso, caralho. No dia que ele renunciou, caiu um raio, pá, em cima da Basílica. Aí os repórteres, olha que coisa estranha, tem uma coisa sinistra aí, né? Sinistro mesmo essa porra. Sinistro. E aí então esse Papa ele é meio maligno, não? Não, esse não. Não, o anterior. O Joseph, Não. Não, o próximo verdade, que é o próximo maligno. que é. O próximo sim. Provavelmente será. E quantos anos tem esse aí? 60, 70? Não, ele tá vovô, né, cara? Eu não tenho certeza também. Também não tem ideia, né? Bom, vamos ver quanto tempo a gente tem aí, né? Então tá, então agora a gente sabe quem é a besta, quem é o falso profeta. Bom, Papa renunciar... Falso profeta é bem icônico mesmo, ser um papa, né? Não é o Felipe Neto, não, brincando. Mas é o anticristo. E o anticristo, que é uma pessoa de poder político, né? Alto poder político e bélico financeiro, né? Então um presidente ou um vice-presidente. Entendi. E aí esse anticristo, o papel dele é o quê? O papel dele inicialmente vai ser forjar uma falsa paz. Então o mundo vai ficando caótico. Você vê que o primeiro dos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo que entra é um cavalo branco. E o cavaleiro, ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Quem é esse? Então, esse é o anticristo. Tá. Esse é o anticristo. Tá. Então, o anticristo branco, é um dos cavaleiros do Apocalipse? Da metáfora, sim. Tá. Porque ele entra no cavalo branco, que representa pompa, poder, glamour. Tá escrito isso na Bíblia, o lance do arco sem as flechas? Tá. Ele tá com arco nas mãos e não tem flecha. E as flechas estão lá na nota de $1, que a águia está segurando. Flechas. Que a águia está segurando. Então, inicialmente, embora ele tenha um poder bélico, né, ele seja uma pessoa poderosa, né, porque ele está no cavalo branco, você imagina Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco, tudo cavalo branco. Tem poder, né, imponência. Então, ele não vai usar do poder militar inicialmente, ele vai usar da argumentação, da diplomacia. Né? E ele vai trazer uma paz temporária. Por isso que a Bíblia também diz: quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Né? Então, quando a gente tiver uma sensação de, puxa, agora as coisas estão se acalmando, né? De repente estoura alguma coisa. E eu não acredito numa terceira guerra mundial nuclear, né? Porque isso aí já caiu fora da história. Hoje, uma guerra biológica, bacteriológica, né, é muito mais eficaz, uma guerra biológica. Você extermina uma população inteira... E não destrói o chão. E não destrói nada, nada. O problema de exterminar uma população inteira é que você tem que criar uma doença que só afeta um tipo de código genético. Ou seja, alguma pessoa que tem uma ancestralidade e a doença capta isso de alguma forma. Ou você tem a vacina antes. Antes de você soltar o vírus, a praga... A pandemia, né? Você tem a vacina antes. Então você se vacina. Eu, na Irmandade, tomei um monte de vacina. Porque eles disseram que iam ter várias pandemias na sociedade. Então, eu não sei. Eu não vou pagar para ver também. Tomo todos os cuidados, né, preconizados. Mas, supostamente, estaria imune a uma série de coisas aí. Então, tecnicamente... aí é foda, né? Porque eu acho que nem os satanistas mais pica do mundo, eles conseguem realmente ter uma tecnologia capaz de criar uma doença que é tão... precisa, sabe? Pois é. Mas eu acho assim, que você consegue hoje em laboratório criar vírus, bactérias. Hoje você consegue, existe até mesmo um misto de vírus com bactéria, né, extremamente agressivo, que de repente se você espalhar isso no ar, né, ficaria uma pandemia bem punk, seria tipo uma peste negra, né? Então imagina alguém que tenha o vírus da gripe espanhola. Os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Ressuscitou. Eles encontraram um cadáver congelado e tinha o vírus da gripe, eles congelaram e multiplicaram. Então eles têm o vírus da gripe espanhola, que na verdade ela começou nos Estados Unidos, né? Começou em Chicago. E por que o nome é gripe espanhola? Gripe espanhola porque a Espanha foi a primeira da notícia. Entendi. Primeira da notícia nos jornais. Aí ficou gripe espanhola. Mas matou muita gente, né? Matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. É bastante gente. Numa época que não tinha a locomoção que a gente tem hoje, de avião, tudo mais. Mas também não tinha medicina, né? Não tinha medicina. Mas até hoje ninguém sabe, se a gripe espanhola voltasse, não tem vacina. Até hoje não encontraram uma vacina para a gripe espanhola.
Ela te mata no máximo em 6 dias. Entendi. E dentro da organização satanista, ela é internacional, certo? Internacional. O que rege ela exatamente? Porque, pô, pro cara ter um sistema de inteligência onde ele pega uma foto sua que você mandou ali quando você estava querendo entrar, e aí eles têm um agente localizado, nacional, no Brasil, no caso, e ele tem toda essa coordenação de inteligência, tipo, ele sabe quem é você, ele sabe onde te encontrar, Sim. Entendeu? Isso é algo que é uma coordenação aquém de estados, nesse sentido. Sim. Eles têm essa estrutura. Não sei se eu posso comparar porque eu não conheço profundamente, mas eu já assisti uma série da Netflix chamada Quântico, né, que mostra como é que é o treinamento dos agentes do FBI. Então, assim, é incrível. Você, pelo computador, você consegue descobrir tudo da pessoa, né? Você consegue vasculhar a vida, porque hoje está tudo conectado. Até porque eu alimento, mesmo que involuntariamente, todo esse sistema. Tudo, até seu celular. Seu celular tá. A câmera está aberta o tempo todo, o áudio está aberto, estão capturando tudo que você fala, tudo que você está vendo, né? E vão jogando no banco de dados aí, né? E pega um algoritmo e filtra. E esse algoritmo pode facilmente pôr só um CPF, CNPJ, sei lá, e você vê quem que é, né? Então a ideia deles é essa, de espalhar um vírus, né, exterminar a população. Eles estão vacinados, então eles não morreriam com esse vírus, né, de alta toxicidade. Estava falando para ele até que os Estados Unidos ele ressuscitou o vírus da gripe espanhola, né? E aí depois eles se abrigariam em bunkers. Tem bunkers espalhados pelo mundo e tem alguns muito grandes, estruturas de pequenas cidades, cabem 20 mil pessoas. Porra! 20 mil pessoas, né? Tem um no Brasil também, né? Em Rondônia, né? No Brasil, em Rondônia. Então, isso é... Todo mundo sabe disso? Não sabe, né? Tem os bunkers que você conhece, que aparece no Fantástico, tem ricaço que constrói. Eu queria ter um bunker. Nem que se fosse uma sala gamer, tá ligado? Uma sala gamer. Tipo... Passar o tempo, né? O porão homem, o main cave, tá ligado? Mas acho que não vai pegar a internet. Porra, com o Elon Musk aí talvez pegue. E o Elon Musk, ele é satanista? Não sei. Não sei. Tá, eu queria saber. É porque tá rolando uma nova onda de odiar esse cara aí, né? Ele falou umas merdas no Twitter. Ele falou, tipo... Se tem um país de terceiro mundo que a gente precisa dar um golpe de Estado, foda-se. A gente vai dar um golpe de Estado em quem a gente quiser, porque aqui é o futuro. Caralho. Falou umas merda, então. Falou. Aí eles se escondem nos bunkers, esperam, né, a coisa tá descontaminada, saem e herdam a terra. Então eles têm a ideia de que eles vão herdar a terra, que a terra vai ser deles. Mesmo que as profecias bíblicas se cumpram e a igreja seja arrebatada, né, porque tem essas linhas do arrebatamento também, né, do pré, o mid e pós-tribulacionismo, né, mas todas elas compilam com um arrebatamento, né, então eles acabam acreditando que eles vão sair, vão herdar a terra e vão ficar de boa. Então, quando você vende essa ideia para essa galera, né, o pessoal vê, puxa, eu sou o máximo. Né? E quando eu saí, eu sabia que tudo aquilo que representava, porque eu saí sabendo de muita coisa, né? Sabendo muita informação. Então eu pensei, eles vão me matar porque eu sou um arquivo vivo, né? De repente eu posso, né? Mas aí eu pensei melhor, falei, não, eu vou ficar quieto, não vou falar nada para ninguém, vou como se nunca tivesse existido na minha vida, né? E fiz isso com uma promessa para mim mesmo. E quantos fiz uma oração. anos você ficou lá? Eu fiquei dos 17 aos quase 26, quase 9 anos. Tá. 9. Então, de novo. Aí eu fui naquele mesmo porão da minha casa da minha mãe, onde eu fazia os rituais, me ajoelhei, orei, falei, Deus, me ajuda, me dá força, me protege, me guarda, né? Eu não vou falar nada, né? Não vou me mexer com eles, né? Eles não mexem comigo e pronto, né? E assim, aquele terrorismo continuou por um tempo ainda. Eles ligavam para minha casa às vezes, né? Falavam assim, olha, você não tem mais poder do que a gente, né? Eu tinha bichinhos em casa de estimação. Tinha maritaca, peixe, tartaruga, essas coisinhas, né? Um dia meus animais amanheceram mortos, né? Tudo bem, a gente pode imaginar, vazou gás. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. A gente pode tentar teorizar a coisa, Puxa, vazou gás à noite, sei lá, né?
né? Mas fato é que aconteceu, né? E aquilo ali me deixou preocupado. Passou umas horas, me ligou de novo esse Taulês, né? Ligou e falou, olha, o próximo é você, né? E eu falei, olha, eu prometo para vocês, eu nunca vou contar nada para ninguém, né? Vocês podem me esquecer, eu vou ser um ser invisível, eu sumi do mundo, né? Eu nunca vou dar trabalho para vocês, não vou contar nada que eu sei, não vou dizer onde estão o bunker, onde é a base, onde vocês se reúnem, onde são os rituais, onde estão o crematório, enfim. E até hoje você cumpre isso? Em parte, porque eu publiquei essas informações. Ah, é?